Bem-vindos ao Batalhas Mentais. Hoje discutimos se países em desenvolvimento devem, até 2027, obrigar multinacionais de IA a usar energia renovável local e publicar relatórios claros sobre dados de treinamento, pensando nas futuras gerações. Relembro as posições: a equipe dos mais velhos defende a proposta com foco em sustentabilidade e transparência, e a equipe dos mais jovens rejeita a proposta em nome da inovação e do acesso. Peço à equipe favorável que apresente a sua tese inicial de forma direta. Defendemos metas proporcionais e verificáveis de energia renovável com adicionalidade local e relatórios de dados que indiquem origem, licenças e representatividade, porque sem isso perpetuamos vieses e riscos energéticos que recaem sobre quem tem menos voz. Com regras claras, o capital encontra previsibilidade, a rede ganha novos megawatts limpos, e as auditorias independentes protegem segredos industriais enquanto iluminam injustiças escondidas nos modelos. Obrigado. Agora peço à equipe contrária que apresente a sua tese inicial. Somos a favor de metas inteligentes e graduais, com sandboxes e auditorias de terceiros, porque regras rígidas e rápidas podem elevar custos, travar APIs e expulsar as startups que mais precisam de acesso. A transparência deve proteger privacidade e propriedade intelectual, e a energia limpa precisa vir junto com reforço de transmissão e formação técnica, senão geramos boa intenção com efeito contrário. Passo a palavra para a equipe que defende a proposta e peço um ataque inicial direto e claro. Se as multinacionais de IA não forem obrigadas, nos próximos anos, a usar energia renovável e a abrir seus dados de treino, os países em desenvolvimento pagarão a conta com apagões, desigualdade digital e modelos enviesados. Obrigado. Agora a equipe contrária pode responder rapidamente com uma defesa. Regulação apressada pode sufocar hubs de inovação locais, pois startups que dependem de parcerias com Big Techs veriam custos subir e acesso a modelos ser travado. Entendido. Seguimos com o ataque do lado que se opõe à proposta. Obrigar relatórios detalhados de dados pode expor segredos comerciais e abrir brechas para espionagem econômica, o que deixaria nossos países ainda mais vulneráveis. Volto à equipe a favor para uma defesa concentrada. Transparência não é exposição, é prestação de contas, e cláusulas de proteção de propriedade intelectual podem coexistir com auditorias independentes e relatórios de alto nível. Agora passamos a um ataque em dupla do lado contrário, com liderança e apoio. Se vocês fixarem cotas de renováveis para data centers, quem vai pagar a conta são os usuários, com serviços mais caros e acesso mais lento a ferramentas de estudo e trabalho. E os dados, quando abertos, podem ser mal interpretados sem contexto técnico, alimentando pânico moral e decisões políticas erradas que afastam investimentos. Corto aqui e devolvo à equipe favorável que entra com ataque em dupla. Energia limpa não é luxo, é amortecedor de risco, pois reduz dependência de fósseis importados e volatilidade de preços que atingem primeiro as famílias pobres. Relatórios de dados com metadados sobre origem, licenças e representatividade ajudam a detectar vieses contra minorias e regiões, e isso salva carreiras e serviços públicos de erros silenciosos. Interrompo o embate para ouvir a defesa em dupla da equipe que rejeita a proposta, com um respondente e um provocador. Os objetivos são válidos, mas metas rígidas até 2027 ignoram gargalos na rede elétrica, demora em licenciar parques solares e eólicos e carência de técnicos qualificados. Se isso é pela juventude, por que a juventude não pode escolher soluções flexíveis, como acordos voluntários e compras públicas inteligentes, em vez de imposição que trava emprego? Volto à equipe favorável, defesa em dupla, com um respondente e um analista de pontos fracos. Metas claras atraem investimento justamente porque dão previsibilidade, e prazos graduais com marcos anuais evitam tanto o atropelo quanto a procrastinação eterna. O ponto fraco do lado oposto é tratar transparência como ameaça, quando o verdadeiro risco é o segredo absoluto que permite prejuízo difuso sem que ninguém saiba onde corrigir. Chegou a hora de uma avaliação intermediária. Peço impressões breves do júri, cada um indicando o time mais convincente até aqui, seus pontos fortes e a maior falha do outro time, e deixem uma palavra de incentivo.
Até agora, inclino-me à equipe favorável, pois apresentou um fio lógico sobre risco sistêmico e justiça intergeracional, enquanto a equipe contrária exagerou o fantasma do segredo industrial, e sigam ambos mais concretos em métricas. Sinto a música da eficiência na equipe contrária, que lembrou a arte de desenhar prazos realistas, mas pecou ao romantizar a flexibilidade, e peço aos favoráveis que pintem melhor o cronograma em cores do mundo real. Vejo a equipe favorável olhando pelos que virão e isso me toca, porém faltou traduzir a transparência em exemplos do cotidiano, e a equipe contrária precisa provar que flexibilidade não vira desculpa para atraso crônico, sigam fortes. Abrimos a segunda rodada, espero novos ângulos, passo a bola para o lado que rejeita a proposta iniciar com ataque. Se vocês obrigarem o uso local de renováveis, multinacionais podem só fingir conformidade comprando certificados em outro país, enquanto aqui ficamos sem novos parques e sem empregos verdes. Defesa rápida do lado favorável. A lei pode exigir adicionalidade local, medição por hora e verificação pública, o que liga novos data centers a novos megawatts na nossa rede e a criação de empregos aqui. Sequência com ataque do lado favorável. Sem transparência de dados, escolas e hospitais usarão modelos que erram mais com sotaques regionais e grupos subrepresentados, e isso é injustiça travestida de eficiência. Defesa do lado contrário. Modelos podem ser auditados por terceiros confiáveis sem abrir detalhes sensíveis, e convênios com universidades locais garantem testes de viés com responsabilidade. Ataque em dupla do lado favorável, liderança e apoio. Se a IA for o motor da economia, então o combustível deve ser limpo e a estrada sinalizada, porque sem isso quem fica pelo acostamento são sempre os mesmos. Com relatórios padronizados, o governo pode priorizar cursos técnicos e bolsas em áreas onde falte diversidade de dados, alinhando educação e inovação. Passo a vez ao ataque em dupla do lado contrário, liderança e suporte. Impor tudo de cima para baixo pode expulsar concorrentes menores e nos transformar em meros consumidores de serviços importados mais caros. Cláusulas de sandbox regulatório permitem testar metas com segurança jurídica e aprender sem paralisar todo o ecossistema. Agora contenho as investidas e entrego a defesa em dupla do lado favorável, com resposta e provocação construtiva. Sandbox é útil, mas não substitui regra de base, e uma linha de chegada sem data é corrida que nunca acaba. Se a inovação precisa de ar, ela respira melhor quando a casa tem janelas, e transparência é abrir as janelas sem deixar a porta escancarada. Fechamos esta sequência com a defesa em dupla do lado contrário, um respondente e um apontador de fragilidades. As metas deveriam variar por região, porque a matriz energética do Nordeste não é a do Centro, e padronizar tudo pode punir quem já é eficiente. O calcanhar de vocês é confiar que auditorias públicas sempre serão técnicas, mas sem blindagem contra o oportunismo político, a transparência pode virar teatro. Retomo o fluxo e devolvo rapidamente a palavra à equipe favorável para um ataque curto e objetivo. Blindagem existe, com conselhos mistos que incluem universidades, sociedade civil e setor privado, e atas públicas que reduzem show e aumentam solução. A equipe contrária tem a palavra para uma defesa pontual. Conselhos mistos funcionam quando tem orçamento, cronograma e metas claras, e queremos garantias de que não serão vitrines sem poder. Chamo uma intervenção incisiva do lado favorável. Garantias nascem de lei com dentes, multas progressivas e prêmios por cumprimento, e assim criamos jogo que recompensa quem puxa o futuro. Sigo com um ataque focal do lado contrário. Multas altas podem ser repassadas ao consumidor final, e justiça ambiental sem justiça social vira privilégio verde. Defesa do lado favorável, apenas um ponto bem colocado. Quando a regra induz contratos de longo prazo para renováveis, o preço cai com escala e previsibilidade, e isso protege o bolso no médio prazo. Ataque do lado contrário, um único golpe argumentativo. Relatórios podem criar sobrecarga burocrática que pequenas equipes locais não conseguem cumprir, travando parcerias que mais precisamos. Defesa sintética do lado favorável.
padronização digital reduz custo de compliance e acelera a integração com órgãos que já coletam dados de energia e impacto ambiental. Entro para reorganizar o ritmo e chamar um ataque com viés social por parte do lado favorável. Sem transparência, comunidades ribeirinhas e periféricas viram estatística invisível, e a IA repete velhos erros com roupa nova. Resposta breve do lado contrário. Visibilidade é vital, mas deve vir com governança de dados que proteja identidades e não crie dossiês digitais de cidadãos vulneráveis. Agora peço um ataque detalhado do lado favorável com foco técnico. Exigir adicionalidade horária e contratos de fornecimento local evita greenwashing e obriga a expansão real da capacidade renovável que alimenta os modelos. Defesa técnica do lado contrário. Sem rede de transmissão reforçada, nova geração limpa não chega ao data center, e metas sem obra são apenas desejos com crachá. Chamo uma dupla favorável para avançar o argumento econômico. Investidores gostam de régua definida, pois isso reduz risco, preço do capital e atrai fábricas de hardware junto dos data centers. Com relatórios de dados, universidades podem firmar convênios para melhorar corpos em português e em línguas indígenas, elevando a qualidade dos serviços aqui. Contraponto em dupla do lado contrário sobre ecossistema de startups. Se os grandes tiverem custo extra, eles podem limitar APIs gratuitas e o pequeno desenvolvedor perde seu primeiro degrau. Melhor atrelar metas a faturamento e porte, criando escalas que não matem quem está começando. Solicito defesa calibrada do lado favorável sobre proporcionalidade. Perfeito. Metas proporcionais por receita e consumo resolvem a assimetria e mantêm o norte comum. Quando todos jogam o mesmo jogo, com pesos adequados, ninguém foge do placar e o desenvolvimento fica mais honesto. Peço um fechamento desta etapa com foco em juventude e oportunidade, começando pelo lado contrário. Queremos formação técnica acelerada, estágios e acesso aberto a modelos, e tememos que a régua muito alta antes da hora vire barreira de entrada. E a réplica final do bloco, pelo lado favorável. Sem régua mínima, os empregos de qualidade ficam em outro hemisfério, e aqui sobra manutenção barata, então é hora de subir o padrão com educação e energia limpa ao mesmo tempo. Voltamos à dinâmica combinada, ataque em dupla do lado contrário com foco em privacidade e competitividade. Relatórios sobre dados de treino podem revelar fornecedores e parcerias sensíveis, criando alvo para ataques comerciais. Vocês podem garantir transparência sem vigilância ou querem um reality show do pipeline de dados. Defesa em dupla do lado favorável, precisão e ironia na medida. O que se pede é sumário de fontes, licenças e equilíbrio demográfico, não a receita do molho, e isso permite corrigir sem copiar. Se a cozinha é boa, o cheiro do prato já prova valor, e ninguém precisa ver o cofre para saber que a casa é sólida. Avanço para uma rodada de tiros curtos com um ataque do lado contrário. A pressa em 2027 pode prender regiões com ventos fracos e baixa insolação a metas impossíveis, criando multas onde não há solução técnica. Defesa do lado favorável em uma sentença certeira. Planos regionais com margens de flexibilidade e cooperação interestadual resolvem heterogeneidade climática sem abrir mão da direção. Mais um ataque do lado contrário, econômico e social. Se o custo da energia subir por exigências locais, pequenas escolas e postos de saúde que usam IA para triagem podem ser os primeiros a desligar. Resposta do lado favorável mantendo o foco no médio prazo. Contratos estáveis puxam o preço para baixo, e políticas de tarifa social digital garantem que serviços essenciais não sejam cortados. Encaminho a palavra para um ataque técnico da equipe contrária. Compatibilizar medições por hora com sistemas antigos de concessionárias é caro e lento, e o relógio de 2027 já corre. Defesa técnica sucinta da equipe favorável. Pilotos regionais começando amanhã, com 3 concessionárias representam menos risco do que adiar tudo um ano e repetir o debate no vazio. Vamos a um bloco especial, ataque em dupla do lado contrário com ênfase em cultura e educação.
Transparência mal explicada vira ruído e fake news, e os modelos podem ser culpados por tudo que não entendemos. Educação midiática é parte da solução, e sem ela relatórios viram papel sem alma. Defesa em dupla do lado favorável amarrando política pública e cidadania digital. Relatórios padronizados, linguagem simples e painéis públicos com tutoriais evitam o ruído e convidam a população a entender. Quando a sociedade lê o placar, os jogadores jogam melhor, e quem trapaceia perde torcida. Chamo agora uma sequência sobre clima e resiliência, começando com o ataque da equipe contrária. Metas rígidas podem empurrar data centers para países vizinhos com regras mais leves e perdemos arrecadação e empregos. Defesa do lado favorável, uma linha de ferro. Regulação coordenada entre países em desenvolvimento cria piso comum e impede corrida ao fundo do poço. Ataque final desta macroetapa pelo lado contrário, mirando o risco tecnológico. Abrir sumários de dados pode convidar a engenharia reversa por grandes competidores estrangeiros com bolsos mais fundos. Defesa conclusiva deste bloco pelo lado favorável. Clareza sem granularidade sensível frustra a engenharia reversa e ainda assim ilumina vieses que ferem nossa população. Estamos próximos do fecho desta parte, cada equipe terá mais 2 falas, começando pelo ataque do lado contrário. Exigências locais podem atrasar a chegada de modelos mais eficientes que, paradoxalmente, gastariam menos energia por tarefa. Defesa do lado favorável. Janelas de seção para modelos comprovadamente mais eficientes aceleram a transição e não o contrário. Ataque derradeiro do lado contrário. Ainda falta um plano claro para treinar técnicos locais em escala, e sem gente capacitada, metas viram cartazes. Encerramos com a defesa derradeira do lado favorável. O plano inclui bolsas, formação dual com indústria e metas de contratação local vinculadas a incentivos fiscais, e isso cria carreira aqui. Obrigado, mantemos o ritmo elevado, e após esta maratona de ideias, voltaremos com deliberações finais em seguida. Antes de avançarmos para as falas finais, confirmo se há novos pontos, dados pendentes ou algo essencial que alguém queira dizer sem repetir, e mantenham a objetividade para não estourarmos o tempo. Quero registrar que metas com adicionalidade local e verificação pública não punem a inovação, apenas tiram o prêmio de quem lucra poluindo e escondendo os próprios vieses. Quero insistir que fixar data rígida e relatórios detalhados sem escalonamento por porte arrisca jogar fora nossa chance de construir um ecossistema vibrante de pequenas empresas. Não se perde vibração quando se tem bússola, e a bússola aqui é proteger as próximas gerações com energia limpa e modelos auditáveis. Bússola sem mapa vira giro em falso, e o mapa envolve transmissão, técnicos e governança de dados que ainda não temos prontos. Sem horizonte obrigatório, quem sempre prometeu entrega vaga continuará adiando até a próxima moda tecnológica. Promessa vazia também pode vir de lei com prazos irreais, e aí virá o carimbo de descumprimento, que espanta investimento por anos. Investimento não foge de regra clara, foge de improviso eterno, e é isso que as exigências evitam. Exigência que não respeita a heterogeneidade regional é improviso com roupa de gala, e queremos régua, mas com escala e tempos diferentes. Escala e tempos diferentes já foram admitidos por nós, mas piso mínimo comum é o que fecha as portas do greenwashing. Piso mínimo comum, sim, porém com sandboxes que liberem pilotos reais sem risco de multa durante a aprendizagem institucional. Sandbox em linha de chegada vira parque de diversões e precisamos de marcos, não só de ensaios. Ensaios são como estágios, formam gente, e sem gente formada nem marco se cumpre. Por isso acoplamos metas de contratação local e bolsas técnicas à política energética e de IA, e fica tudo no mesmo trilho. Se o trilho for caro demais, a passagem aumenta, e quem deixa de embarcar primeiro são as periferias que mais precisam de acesso digital. Tarifa social digital e contratos de longo prazo em renováveis amortecem preço e protegem o usuário, e isso já foi feito em outros setores com sucesso. Setores diferentes têm elasticidades diferentes,
e data center reage à latência e custo como poucos, então um tropeço pode ser fatal na competição regional. Tão fatal quanto ficar refém de energia fóssil cara num mundo que precifica carbono, e esse risco não é hipotético. Carbono será precificado de forma desigual pela região, e se formos pioneiros isolados, podemos virar ilha de custos. Isolados não, coordenados, e é isso que nossas propostas de cooperação entre países em desenvolvimento fomentam. Cooperação é ótima no anúncio, mas difícil na prática antes de 2027, e precisamos de metas que considerem essa fricção diplomática. Metas sem ambição só treinam a procrastinação, e ninguém aqui disse que 2027 não possa ter marcos graduais. Graduais, porém com salvaguardas para quem provar eficiência superior sem cumprir todas as etapas formais, e nisso vocês ainda parecem ríspidos. Eficiência superior é exceção prevista, desde que comprovada com auditoria e não com marketing. A auditoria precisa vir com blindagem contra politicagem, ou relatórios viram palco de espetáculo. Blindagem é conselho técnico com mandatos, orçamento, atas públicas e diversidade, e isso dá robustez sem show. Conselho sem gente qualificada e estável é casca, e nossa preocupação é a capacidade do Estado local. Capacidade se constrói quando a lei cria demanda e orçamento, e esperar capacidade nascer do nada é ilusão confortável. Ilusão confortável é achar que receita global das Big Techs será automaticamente reinvestida aqui só porque aprovarmos uma lei. Não automaticamente, mas com incentivos e obrigações claras de conteúdo local e energia adicional, o capital aprende o caminho. Vamos segurar a temperatura e entrar nas falas finais. Começo pedindo a última palavra estruturada do lado que defende a proposta, com 2 porta-vozes, um para organizar fatos e outro para persuadir o júri. Fatos objetivos. Primeiro, consumo e custo. Data centers já pressionam redes locais e, sem adicionalidade renovável mensurável, transferimos a volatilidade de fósseis para contas públicas e familiares. Transparência de dados não pede segredos industriais, pede sumário de origens, licenças e representatividade, o que permite auditoria de viés que salva políticas públicas e carreiras. Metas proporcionais por porte e cronogramas regionais já foram admitidos, e sandboxes viram ponte e não destino. Por fim, cooperação regional evita corrida ao fundo do poço. Ao júri, peço que olhem a régua moral e a régua econômica como a mesma peça. A régua moral diz que não é justo deixar modelos invisivelmente enviesados decidirem sobre escola e saúde de quem sempre ficou na sombra. A régua econômica diz que previsibilidade e contratos de longo prazo com metas claras reduzem custo de capital, ativam empregos verdes locais e melhoram a qualidade dos serviços digitais em português e línguas indígenas. Se a IA é motor, o combustível limpo e a estrada sinalizada protegem as próximas gerações, e esta é a única forma de crescer sem repetir os erros. Obrigado. Agora a palavra final vai para quem rejeita a proposta, também com 2 vozes, uma para organizar fatos e outra para convencer o júri. Fatos essenciais. Primeiro, infraestrutura. Metas rígidas até 2027 ignoram gargalos de transmissão, licenciamento e formação técnica. Segundo, ecossistema. Obrigações pesadas tendem a ser repassadas em preço e restrição de APIs, punindo startups e usuários de baixa renda. Terceiro, governança. Sem blindagem forte, relatórios públicos geram ruído e politização. E quarto, regiões com vento e sol diferentes não podem carregar a mesma cota sem calibragem fina, por isso... Ao júri, lembramos que querer o melhor para as futuras gerações não exige colocar cadeado em cada porta, mas escolher fechaduras que se abrem para quem prova responsabilidade. Propusemos que a transparência venha por auditorias de terceiros com salvaguardas de propriedade e privacidade, que a energia renovável seja exigida com adicionalidade comprovada porém alinhada à expansão da rede, que penalidades sejam proporcionais e que incentivos premiem quem investir em capacitação local. Assim, em vez de uma muralha, construímos uma escada, e a juventude sobe. Peço agora a avaliação do júri, cada um com elogios e o próprio veredito, mantendo a clareza. Ambas as equipes foram afiadas. A favor brilhou ao conectar justiça intergeracional e previsibilidade econômica. Contra trouxe boas cautelas de implementação. Mas meu voto vai para quem defende a proposta porque apresentou uma arquitetura regulatória com válvulas de segurança críveis e não apenas slogans. Gostei do desenho cuidadoso da equipe contrária ao sublinhar ritmo, heterogeneidade e talento local, e reconheço a música da ambição na equipe favorável, porém voto na equipe contrária por julgar que o compasso e os tempos precisam de mais ensaio antes do concerto principal.
Eu vi coração e cabeça nos dois lados. A equipe favorável me convenceu de que sem piso comum a conta cai sempre no colo dos mais frágeis, e a equipe contrária acertou ao cobrar proteção a quem começa pequeno. Meu voto fica com quem defende a proposta, pedindo que levem junto a proporcionalidade que aqui amadureceu. Com 2 votos a 1, declaro vencedora a equipe que defende a proposta. Parabéns pelo desempenho e pela capacidade de ajustar sem perder o norte. Receba esta vitória como compromisso, porque a régua que propusemos começa amanhã com trabalho sério e diálogo real com quem constrói a rede e a sala de aula. Agradeço pelo reconhecimento e reforço que transparência não é espetáculo, é método para corrigir viés sem ferir a inovação que queremos ver florescer aqui. Parabenizo o outro lado e registro que nossa luta agora é transformar as salvaguardas em texto e orçamento, porque a juventude precisa de escadas reais e não de cartazes. Saímos com a cabeça erguida e seguiremos cobrando proporcionalidade, proteção às startups e educação midiática, para que a régua alta não vire muro. Agradeço às 2 equipes pelo nível da conversa, ao júri pela lucidez e ao público pela atenção que sustentou este encontro, do começo ao fim. Se você curtiu, deixe o like, inscreva-se no canal e comente suas ideias de temas para próximas batalhas mentais. Se puder, apoie o canal com uma doação pelo QR no canto do vídeo ou pelo link na descrição. Na descrição você também encontra links para obras de outras séries completamente diferentes que produzimos. Obrigado por ficar até o final, um abraço e espero você no próximo episódio.